caro cursista, bem-vindo mais uma vez agora à nossa segunda competência. Bom, a nossa primeira competência, como eu tinha falado para vocês, ela daria uma visão ampla e uma fundamentação naquilo que nos propusemos em trabalhar, os laboratórios. Agora é a hora de focarmos nos 3 laboratórios, e o primeiro é o Laboratório de Ciências. Lá na sua apostila você lê o título da competência como descrever características, procedimentos importantes e materiais do Laboratório de Ciências. Bom, muito bem. Essa parte agora é um pouco mais prática. Aquela parte mais teórica de fundamentação, nesse momento não se aplica tanto. Então a gente já vai realmente direto no Laboratório de Ciências. Só que eu preciso de uma coisa antes. Precisamos negociar um princípio que deve ter em mente todo aquele profissional e todo aquele discente que vai fazer práticas no laboratório de ciências. O princípio geral é o princípio da segurança pessoal e coletiva. Por que motivo falo isso? Dos 3 laboratórios que estamos trabalhando, o laboratório de ciências é aquele que eu preciso me policiar mais na questão da segurança. Bom, por que eu falo isso? É no laboratório de ciências que ocorrem as práticas com física, química e biologia. Então, na física, obviamente, há trabalhos que envolvem calor, e na química há trabalhos que envolvam reagentes, que envolvam misturas, vidrarias. Para a biologia, é possível fazer trabalhos com fungos, com bactérias, que mesmo com baixo potencial ofensivo à saúde, há um potencial ofensivo. Então, a primeira coisa que tem que se pensar quando se entra no laboratório de ciências é se fazer seguro e fazer seguro aquela prática para que, obviamente, haja segurança para todos os envolvidos naquele momento. O último princípio, antes de adentrarmos o laboratório de ciências, é a questão de houve a prática, pensei na segurança dos outros, acabou-se a prática. Então, é a hora de deixar o laboratório ótimo, do jeito que estava, ou melhor que estava, se possível, a próxima prática. Obviamente também pensando no princípio maior, que é a questão da segurança. Deixar um laboratório em condições perfeitas vai fazer e vai assegurar que existe uma grande possibilidade de também a próxima prática ter sucesso. Bem, finalizado essa preocupação com a segurança que tem que se ter em mente no laboratório de ciências, adentremos agora de fato nos itens das características estruturais, que é a primeira coisa que aparece no título de nossa competência. Bom, aí você vai ter disponível a imagem do laboratório de ciências, que também há disponibilidade em nossa apostila. Como tem 2 vezes essa mesma imagem do laboratório de ciências, observando as questões infraestruturais e a outra imagem realçando a questão da mobília e das coisas de fato móveis que pode ter no laboratório e são específicas do laboratório de ciências. Muito bem, começando pelas características estruturais. O primeiro tópico que temos é relacionado às dimensões. Obviamente, cada laboratório pode ter uma dimensão diferente da outra. Isso é relacionado ao tipo de prática que se pretende ter ali. Mas, em nossa apostila, há 2 mínimos colocados. Um laboratório que tenha por volta de 5 metros por 7 metros, ou um laboratório que tenha 50 metros quadrados. Muito bem. Segundo tópico refere-se à questão da iluminação. É preferível, obviamente, a questão da iluminação natural. Mas, se não for possível, ou se for inadequada, as lâmpadas do padrão fluorescentes são as mais interessantes, porque iluminam bem e não esquentam o ambiente. Bom, o terceiro tópico é relacionado às janelas. Esse é um tópico importante, por qual motivo? É interessante que a área, o ambiente do laboratório seja arejado. Práticas que envolvem produtos voláteis, práticas que envolvam dispersão de partes de micro-organismos, pode acontecer no laboratório. E é interessante que aconteça uma circulação de ar, evitando que haja uma concentração desses compostos ou dessas partes biológicas no laboratório. O quarto tópico, em seguida, refere-se às paredes. Num laboratório, é muito interessante que as paredes tenham um mínimo de reentrâncias. Motivo: a questão de produção de vapores, a questão também dos micro-organismos,
Quanto mais reentrâncias e saliências também a parede tiver, então eu tenho mais área para deposição dessas coisas. Quanto mais lisa, menos problemas eu tenho. Bom, então é interessante que ela seja revestida internamente com peças de azulejo branco. Motivo de ser branco, o branco destaca qualquer coisa que tenha aderência na parede. E aí fica fácil remover, já que está fácil identificar. Também, na questão da bancada, desculpa. Na verdade, é fundamental que exista a mangueira para a saída do gás que vai conectar ao dispositivo chamado bico de Bunsen, que é o dispositivo que é uma fonte de chama para práticas que envolvem esse tipo de atuação. Bem, o sexto item refere-se às portas. Nesse ponto é necessário uma grande atenção. Por que motivo? As portas elas devem ter fácil funcionamento, pois numa situação de pânico não é necessário que haja muito manuseio para poder abri-la. Simplesmente haja uma grande facilidade para passagem. É interessante que elas sejam de 2 folhas, 2 peças, que abram para fora. E, obviamente, elas têm que estar desimpedidas, permitindo um amplo movimento para poder passar os atores da prática. Também é interessante que elas sejam brancas e lisas para a questão da limpeza, como tinha falado em relação às paredes. Bom, também há na imagem que você observa em sua apostila a questão das instalações elétricas. No laboratório é comum, é natural, termos objetos que precisem de instalações elétricas, como microscópios, lupas, enfim. E é necessário, obviamente, que sejam instalados onde esses equipamentos vão estar localizados. Pias e tanques é o antepenúltimo item de nossas características estruturais. Motivo: algumas práticas biológicas envolvem lavagem de vidrarias e eu preciso de um ambiente para isso. O tanque fica sendo necessário. As pias, principalmente na questão da saída ao laboratório, dependendo da prática, eu preciso fazer o asseio das mãos para poder não levar coisas da prática, como, mais uma vez, partes biológicas ou reagentes, para fora do laboratório. Então, uma pia ela serve para esse ponto. O piso também é tão importante quanto as portas. Pensando que vai ter manuseio de vidrarias, vai ter manuseio de reagentes, de produtos biológicos, o piso ele tem que ser pensado para que seja o máximo aderente. E também tem que ser pensado da mesma forma que as paredes, o mínimo de reentrâncias possíveis para facilitar a limpeza. Um último item que eu coloquei, que não, na verdade, toda essa observação das características estruturais foi tirado do site, que vocês têm o link na apostila. O último item, na verdade, foi uma contribuição na questão do chuveiro. Algumas práticas envolvem fogo, algumas práticas envolvem produtos ácidos e, dependendo da situação e se for possível, numa situação de emergência, ter um chuveiro dentro do laboratório diminui um dano que seria provavelmente exponencialmente maior caso o socorro viesse um pouco depois. Então, o chuveiro é um item interessante da característica estrutural. Bem, passando adiante, vem aos itens da mobília. Também na mesma imagem que vocês têm do laboratório, aparece lá um quadro branco. Embora seja uma atividade prática, o professor pode querer colocar algumas informações no quadro, um roteiro, por exemplo, da aula prática. Então, o quadro branco se faz necessário. Produtos de limpeza, obviamente, para as mesmas questões das vidrarias que eu tinha falado para vocês. Após a prática, elas precisam ser limpas, pensando que eu preciso deixar o laboratório disponível para uma próxima prática. Então, os produtos de limpeza se fazem necessário. Extintor de incêndio, é claro, como eu acabei de falar, há práticas com fogo. Também é interessante que os alunos, antes até da própria prática, saibam manusear com eficiência o dispositivo. Também a questão das prateleiras, pois há algumas práticas que envolvem há práticas que, na verdade, elas continuam mesmo após a aula. Então, é preciso deixar dispostas em algum local e a prateleira se faz necessária. As bancadas também são necessárias, pois são os pontos de apoio, as mesas de apoio, digamos assim,
para se fazer a prática em si. Mesas foi colocado, mas dependendo da dimensão do laboratório, ela talvez impeça a circulação. Se for um laboratório de grande dimensão, então mesas para fazer coisas não tão práticas se fazem interessantes, mas não são primordiais no trabalho em laboratório. A capela, que é um item também da mobília e específico do laboratório, para práticas que liberem vapores, para prática que libere qualquer coisa que possa ficar suspensa no ar, a fim de que não entre-se em contato com os atores dela. Um mural é interessante para, por exemplo, pôr as informações relacionadas às ações necessárias dentro do laboratório, ações de segurança, enfim. E resíduos também são importantes. Motivo: alguns resíduos, algumas coisas são potencialmente ofensoras ao meio ambiente. Então, antes da prática em si, é preciso analisar o que resíduo eu vou ter e a forma correta de descartar. Bom, seguindo adiante, há um tópico dos itens materiais, mas como se observa, esses itens materiais apareceram lá no nosso final em anexo de nossa apostila. Obviamente não vou falá-los aqui porque cada prática envolve certos materiais e, dependendo da prática em si, pode ser analisado que materiais vão ser utilizados e aí ter o conhecimento de como eles funcionam. Finalizando a parte de nosso laboratório de ciências, vem os procedimentos. Na apostila, você verifica que eles foram divididos em antes, durante e depois da prática. O que temos para antes? A primeira coisa e primordial é não ter nenhuma ação antes que se tenha todo o conhecimento daquilo que envolve a prática. Isto incide sobre a prática e o uso de materiais e equipamentos. Não é admissível que se trabalhe num laboratório de ciências se não se conhece alguma coisa em relação à prática. Se não se conhece, é necessário que se tenha o pleno conhecimento e a prática vem depois. É um laboratório muito perigoso, embora não deva causar medo, mas é necessário que se tenha todo o conhecimento para se garantir aquele primeiro princípio da segurança que falamos. O segundo ponto é observar os itens de segurança em geral e da prática. O em geral, por exemplo, o extintor de incêndio. O da prática, por exemplo, se está se fazendo o seguro, com os itens de segurança, os equipamentos de proteção individual, por exemplo. Durante a prática. Primeiro ponto, cuidado ao uso e transporte de vidrarias e equipamentos, utilizando apenas para aquilo que foram projetados. Um exemplo que foi colocado é que as vidrarias quentes são iguais às vidrarias frias, então tem que se ter atenção. O transporte tem que ser eficiente de modo que ela não caia, quebre e cause acidentes. Durante também o manuseio de substâncias ou itens biológicos devem ser feitos de forma a não ofender a saúde. Qualquer coisa que emita vapores na capela. Qualquer coisa que não caiba na capela, não projetar, por exemplo, para o próprio corpo. Refeições são inadmissíveis dentro de um laboratório de ciências. A via oral é uma das vias de entrada de micro-organismos de substâncias ofensoras. Então, é inadmissível que haja refeições nesse tipo de ambiente. Obviamente, evitar brincadeiras e qualquer coisa que disperse a atenção. Por exemplo, celulares não são interessantes. Dispersam a atenção no momento em que o perigo pode estar iminente. O quinto ponto desse nosso momento durante a prática refere-se a trabalhar acompanhado. Motivo: algo pode dar errado mesmo que eu me faça seguro e atenda a todos os itens de segurança. Trabalhar acompanhado faz com que o socorro esteja disponível. Penúltimo tópico dessa parte do durante é fazer roteiros e evitar improvisos. Motivo: eu preciso ter um passo a passo, eu preciso ter a noção do início, do meio e do fim de minha prática. Improvisos são perigosos num ambiente com tantas coisas que podem ser nocivas à saúde. E também atenção ao que é inflamável. Se o laboratório ainda estiver em construção e em estruturação, é interessante adquirir itens que peguem fogo o mínimo possível ou não sejam inflamáveis. Por exemplo, um dos itens, obviamente, é o EPI jaleco. É interessante que ele seja de fibras de algodão ao invés de fibras sintéticas. As primeiras são menos inflamáveis e menos danosas que as segundas. A última parte do nosso momento da prática em si, como procedimento, é o depois. Acabou a prática, vamos devolver todos os equipamentos e objetos às condições que foram encontrados, ou, como eu tinha falado antes, em melhores condições. É preciso que deixe isso porque a próxima prática pode ser a minha,
Então eu preciso encontrar as coisas onde elas devem estar. Também identificar e acondicionar bem as experiências que fiquem em processo após a prática que as iniciaram. Se uma prática não termina depois que o momento com os alunos e o professor acaba, é preciso que seja identificado quando ela começou, do que se trata e até quando ela vai, para evitar que aconteça misturas ou perda da prática. E, por último, deixar o laboratório do jeito que foi encontrado na questão infraestrutural. Lâmpadas apagadas, portas fechadas, limpo. Bem, com esse ponto nós encerramos a nossa segunda competência. Acabamos de descrever as características, o que é importante, o que é um procedimento geral importante dentro de um laboratório de informática, dentro de um laboratório de ciências, para que haja um efetivo e seguro trabalho dentro dele. Bem, então, após esse ponto, nós encerramos a nossa segunda competência. O objetivo dela, obviamente, foi atendido. Descrever as características como fizemos, os procedimentos importantes e os materiais do laboratório de ciências. Até mais.